Meu povo, paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Profetizo que as ricas bênçãos do Senhor estão entrando na sua casa, no seu carro, onde você estiver agora e te alcançando, em nome de Jesus. Se você está triste, você estava, você não está mais. Porque a alegria do Senhor é a sua força, tá? Ele não perdeu o controle de nada. E operando ele, quem impedirá? Ninguém. Que Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Pessoal, eu estou fazendo meu devocional em Gênesis, né? Como todo início de ano, nós começamos a ler a Bíblia toda novamente. E por esses dias, desde o início do ano, eu tenho meditado no livro de Gênesis. É um livro rico. É um livro que fala do princípio, né? Do início. Ele é escrito por Moisés, assim como os cinco primeiros livros da Bíblia, né? Que são chamados de Pentateuco. E o Gênesis, ele nos ensina sobre a criação de Deus, a entrada do pecado, aonde Jesus dá nome, aonde Jesus constrói, faz, através do haja, de uma palavra que ele libera. O livro de Gênesis nos ensina muito. É o livro que eu acho que todo cristão deveria ler, assim como Mateus. Ler, reler, ler, reler, ler, reler. Uma dica aqui para quem está começando agora a caminhada e nunca leu a Bíblia toda, precisa começar pelo livro de Mateus, tá? Eu estou começando pelo livro de Gênesis porque eu já li os evangelhos, enfim. Mas para quem nunca leu a Bíblia toda e está começando, deve-se começar pelo livro de Mateus para que você possa conhecer Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, João, que são os evangelhos de Cristo, onde você vai conhecer Jesus antes de conhecer Gênesis. Isso é para quem está começando a ler a Bíblia agora pela primeira vez. Mas se você já tem prática de leitura, você pode começar por Gênesis. Amém? E Gênesis é o livro que mostra, que expõe a ferida, mas que também mostra a cura. Ele vai mostrando os erros e vai mostrando a cura simultaneamente, né? Ele mostra que o homem cai, mas também chama o homem depois que o homem caiu para o lugar da cura, para o lugar da conversa. Eu queria muito que você prestasse atenção no que nós vamos ler, mas antes de tudo nós vamos orar, né? Nós vamos orar porque o tema de hoje é o haja de Deus. Esse tema é muito forte. Você vai aprender que Deus pode construir algo, fazer algo a partir do nada. Feche teus olhos para que nós possamos orar, Pai, no nome de Jesus. Tudo quanto for feito, falado aqui é para a tua glória, para o teu louvor. Abre a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar. Pai, que o sumo ao Senhor apareça, que eu não fale uma palavra que não vier do teu Espírito. Nos dê discernimento, sabedoria e estratégia para, acima de tudo, ter uma vida contigo. Oramos crendo no poder do teu nome. Amém. Que o Senhor tome a frente de tudo que for falado aqui. Eu tenho certeza que vai mudar muitas coisas na sua vida quando você entender que Deus pode fazer tudo a partir do nada. Eu estava aqui no meu devocional e peguei meu potinho porque, gente, receberam muitos testemunhos como isso fez diferença na minha vida. Eu tenho que escrever mais uma benção que o Senhor fez, colocar aqui no pote da gratidão. Inclusive, eu já vou escrever agora, porque isso aqui me serve para dias difíceis. Quando eu tô triste, desacreditada, é aqui que eu encontro, aqui traz a memória daquilo que me dá esperança. E eu vou escrever aqui essa benção. Por quê? Isso aqui faz os nossos dias melhores, porque quando eu precisar, aqui tem uma esperança. Eu tiro um papel e lembro o que Deus faz. Vamos lá. Gênesis capítulo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Eu fiquei
pelo menos 3 dias nesse início de Gênesis. Um versículo, eu tenho aqui escrito 2 abas do tablet de um versículo. Para vocês terem noção do quanto Gênesis é rico. Já era para minha leitura estar mais avançada, mas eu não tenho lido, eu tenho meditado. É rico. Olha para isso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Pera. No princípio de quê? Porque não tinha nada. A terra era simplesmente sem forma e simplesmente vazia. E a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É importante a gente entender que não é o Espírito Santo, tá? Espírito Santo, Novo Testamento. Aqui é o Espírito de Deus. O próprio Deus se movia sobre a terra. Não tinha céu, não tinha terra, não tinha forma. O Senhor simplesmente fez a partir do nada. Eu quero muito que você entenda isso para você parar de achar que Deus precisa de um ponto de partida para começar algo na sua vida. Por exemplo, quando Deus me der uma quantia alta, Ele vai cumprir na minha vida a promessa da minha casa. E se eu te disser que para Deus cumprir a promessa da sua casa, Ele não precisa te dar uma quantia alta? Quem vive pela fé, até casa compra sem dinheiro, sem entrada. Deus dá nome a seus filhos. Para que os seus filhos entrem, escolham e comprem e financiem, sem ao menos ter um nome, sem ao menos ter uma quantia. Porque a promessa não é sobre a condição que você tem. A promessa é sobre a palavra que você tem. Para de achar que Deus precisa de um ponto de partida, porque Ele não precisa. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. O ser, Deus, Ele habitava sobre o nada. Então Ele decidiu criar o céu e criar a terra. E o seu espírito se movia sobre a face das águas. Ou seja, antes não tinha essa separação de água, líquido, terra, pó, céu, noite, dia, não tinha. E o a partir do que o Senhor fez, para que você entenda que o ponto de partida de Deus na sua vida não é o que você tem, mas é a palavra que você tem. E disse Deus, o 3, haja luz, e houve luz. Então, o que você realmente precisa é de uma palavra. E quando você tem uma palavra, você tem tudo. O livro de Gênesis é para você entender que o que Deus quer fazer na sua vida não precisa de um ponto inicial, de alguém abrindo a porta, de alguém apoiando, de alguém falando. Não precisa. Olha o que está escrito aqui. No princípio, que no original é Bereshit, Jesus está dizendo assim, no início de tudo, eu criei através do nada. Como que agora, gente, eu sinto a presença de Deus, como que agora, depois que Ele já te criou, que Ele já te formou, que Ele já te fez, que tu saiu da barriga da tua mãe, que tu enfrentou guerra, problema, que você matou leão, matou urso, para você chegar aqui e Deus não liberar o haja para sua vida. Eu não sei em que área você precisa que o Senhor libere haja. Mas eu profetizo que essa palavra será liberada para a sua vida. Thaís, mas eu sei que... Peraí, você tá orando errado. Deus, eu não tenho condições, mas eu creio no teu haja. Deus, eu não posso, mas eu creio no teu haja. Deus, eu não consigo, mas eu creio no teu haja.
Porque eu estou parecendo aquela terra, sem forma e vazia. Não está tendo divisão, eu estou trocando dia pela noite. Eu estou ficando sem rumo, sem direção. Atribulado de espírito. E tô assim, vivendo como a... Não, você não foi chamado para viver como a vida te leva. Você foi chamado com um propósito. Preste atenção. Se não tinha nada, mas tinha treva, então desde o princípio, a treva está querendo atrapalhar a luz de Deus. Só que o 2 está dizendo que havia trevas sobre a face do abismo, e o 3 está dizendo que disse Deus, haja luz e houve luz. Ou seja, a treva não impediu que o haja de Deus trouxesse luz. Eita mistério. O mal não impede de Deus trazer luz. O que faz a luz vir é o haja de Deus, é a palavra que ele libera. Se Deus quiser dar o haja hoje, ninguém pode impedir. Olha o 4, e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre as luzes e as trevas. Porque não dá para luz e treva ser a mesma coisa. Para continuar o criacionalismo, para continuar o haja, para continuar a forma, precisou ter separação. Como que você quer misturar luz e treva? Não dá. O mundo diz que os opostos se atraem. Isso é coisa do mundo. Quem vive com Deus sabe que não é assim. Pessoas para andar juntos precisam estar no mesmo propósito. Jugo desigual não prospera. Luz e treva não dá, por isso Deus separou. Não tem como eu dizer que sou luz e andar com treva, e você entende o que eu estou falando. Tem muitas coisas que para mudar na sua vida você precisa deixar Deus separar. E outras você mesmo tem que separar. Os opostos não se atraem, os opostos brigam. Porque como você conviver com uma pessoa que pensa totalmente o oposto de você, isso não faz sentido. Eu não estou dizendo que as pessoas precisam ser iguais, mas precisam ter os mesmos princípios. Eu não estou dizendo que as pessoas precisam gostar de doce. Eu gosto de doce, ela tem que gostar de doce também. Não. Eu gosto de salgado, ela de salgado. Não é sobre isso. É sobre princípio. Porque o nosso pensamento vem do princípio que nós seguimos. Então Deus separou, porque ele tem que... O que é noite é noite. Só que aqui está dizendo treva. Luz e treva. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então você precisa ter esse entendimento. A verdade é que enquanto você viver esperando que algo extraordinário aconteça para você acreditar, entendeu? Não! Deus está esperando você acreditar no que Ele disse hoje. Acreditar no que Ele disse agora. Para sua empresa prosperar, para sua casa ser abençoada, para os seus filhos serem abençoados, para os seus estudos, para os seus negócios, para a sua saúde, vida espiritual, sentimental, material, serem abençoadas, o que te falta é acreditar na palavra que foi liberada. Thaís, mas ninguém liberou uma palavra sobre a minha vida. Já liberou, talvez você não lembra. Não, Thaís, ei, você está procurando no lugar errado. Porque se você está no lugar certo, eu tenho certeza que o Senhor já liberou uma palavra para a sua vida. Só que você quer viver pelaquilo que você vê e não por aquilo que Deus falou a seu respeito. Não tem como. E quando eu disse para você que o livro de Gênesis, ele expõe o erro, mas também mostra a cura. É Deus lidando com a gente o tempo todo. Mais para frente nós vamos falar
Depois do pecado de Adão e Eva, como Jesus tratou isso? Deus não tem problema com pecador, Deus tem problema com pecado. Então ele sempre vai amar você, independente do seu pecado. E ele vai tratar o seu pecado para você não pecar mais naquele pecado. O problema é que a gente quer separar, né? A gente quer se isolar. E não é o caminho. Jesus vai fazer algo na sua vida através do nada. Por quê? Porque ele tem uma palavra. E se eu te disser que se hoje Deus quiser fazer, ele pode fazer. E se ele não quiser fazer hoje também, ele vai fazer na hora dele. Mas você só quer acreditar se vê o copo aqui. Você só quer acreditar se vê o negócio aqui, se o dinheiro cair na conta. Se Deus fizer porque você tem dinheiro, não é milagre. Entende tu? Ô, Jesus. Se Deus fizer porque você tem condição, não é milagre. Então Deus vai fazer antes que você tenha condição. Deus vai fazer antes que você tenha muito. E como é que ele vai fazer antes que eu tenha muito? Ser fiel no pouco. Para que no muito eu vou te colocar. Agora, se Deus não tem o teu coração no pouco, como é que ele vai te colocar no muito? Haja luz. E houve luz. O Senhor está dizendo, se eu der uma palavra agora, eu mudo o rumo da tua história. Tu crê? Então nós vamos orar pelo haja de Deus. Se você não pegou nada deste vídeo, você vai pegar isso. Deus pode fazer a partir do nada. E do nada, ele pode fazer tudo. Ele não precisa de uma grande porta aberta. Ele não precisa de uma grande quantia. Ele não precisa de alguém com... Ai, que casamento maravilhoso. Não, ele vai pegar no fundo do poço e vai transformar. Porque se não fosse assim, não seria Deus. O que o médico pode resolver, o médico vai resolver. O que você pode resolver, você vai resolver. Mas o que só Deus pode fazer, é o que ele vai fazer. Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que o teu haja aconteça na vida do teu povo. Que o teu haja se mova sobre o teu povo. Eu libero essa palavra profética, Senhor, que tu diga haja sobre a área que o teu filho, a tua filha tanto precisa. Que eles possam experimentar do teu favor. Como tu criou a terra a partir do nada. Que o Senhor deu forma. Que o Senhor deu nome. Eu quero te pedir, faça na vida dos teus filhos. Faça na nossa vida o que só tu pode. E por hora, tranquiliza o nosso coração para achar que nós precisamos de muito para o Senhor fazer. Não. Quem tem muito não vive milagre. Mas quem não tem nada e tu faz tudo, pode declarar, o Senhor fez um milagre na minha vida. Esse ano será ano de novas experiências. Mas para isso tu precisa de filhos maduros, que entendam a palavra liberada e que se mova pela palavra que foi liberada e não por aquilo que estão vendo. Oramos crendo que haverá um haja sobre a nossa vida. Nós testemunharemos aquilo que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Quando terminar de ver esse vídeo, pegue seu caderno de oração. Faça uma oração a Deus. Declare ao Senhor, escreva. Porque lá na frente você viverá cumprimento de promessa e vai poder dizer, eu declarei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.